Galera, vocês gostaram do nosso primeiro ranking que a gente fez aqui com os filmes do Batman? Então estamos de volta fazendo um ranking agora de uma franquia gigante, não vai ser fácil, mas pra colocar mais lenha na fogueira, a gente ranqueou o quê? Do pior ao melhor, os filmes da Marvel fase 1. O sexto e último lugar fica pro incrível Hulk, que até hoje tá no limbo do MCU, justamente por ter sido a última aventura solo do Gigante Esmeralda nas telonas. Sexto lugar pro Gigantão Verde. Acima de tudo, uma coisa interessante é que esse filme ele presta homenagem à série de TV dos anos 70, ele recria o acidente com os raios gama, além de usar o tema Lonely Man. Sem falar que, assim como no seriado, o filme mostra a angústia e a solidão do Bruce Banner, que se afasta de todo mundo que ele ama pra tentar se livrar do monstro. Mas o problema é que o Banner ele acaba sendo um protagonista passivo dentro da própria jornada dele ali da história, já que em boa parte da trama, quem move a ação mesmo são os personagens secundários. I will never forgive what you've done to him. He's a fugitive. Claro que no final, ele até decide sair no braço com o Abominável, numa sequência de porradaria de tirar o fôlego, mas, mesmo assim, o cara passa o filme todo fugindo das tretas. Como se não bastasse, esse longa introduz vários personagens importantes pro cânone do Hulk, com a própria Beth e o Dr. Samson, mas ele não aprofunda esses personagens, então ele falha um pouco nisso também. Nothing could have surprised me more than this unassuming man shaking my hand. Aliás, várias cenas deles com o Banner foram cortadas, sem falar que depois desse filme, esses personagens praticamente desapareceram do MCU. We need to go back and talk about what just happened in there. Absolutely. A gente até falou, né, sobre eles no vídeo de personagens esquecidos do cinema, então é notório que eles desapareceram, mas assim, era o início ali também do MCU, muita coisa não estava decidida, então a gente passa um pano. Here you have an unusual problem. You should talk. E em quinto lugar, nenhum outro filme se encaixaria melhor aqui nesse penúltimo lugar, a não ser o segundo capítulo da jornada do gênio, bilionário, filantropo, playboy, mais querido de todos. Elon Musk? Não, Homem de Ferro. Quando o Homem de Ferro 2 foi lançado, muitos fãs saíram do cinema eufóricos com uma impressão de que a sequência tinha conseguido ser melhor que o primeiro filme. Mas não dá pra culpar, porque foi ali que o público viu os Vingadores começando a se formar, graças à chegada da Viúva Negra e com uma participação maior também do Nick Fury. Então, tipo, tem um lado emocional envolvido aí, né? Whoa. What? No, he took it? You're Iron Man and he just took it? E mesmo com o conflito do reator Ark e as cenas de ação com uma armadura mais incrível que a outra, o enredo repete a fórmula do filme anterior, mas entrega arcos superficiais. Tipo assim, é parecido com o primeiro, mas pior. Just like that. A prova disso é que tiveram uma ótima chance de se aprofundar ali na batalha do Stark contra o alcoolismo, mas eles transformaram esse drama numa simples cena de festa e de porrada, então tipo, todos os temas legais que o filme poderia tratar, ele não trata ou passa meio raspando. Outro grande problema, galera, são os antagonistas, já que o Justin Hammer não passa de um pamonha. O Whiplash é só uma versão tunada russa do Monge de Ferro, o vilão do primeiro filme. Pior que é mesmo. I got something special for this guy. Chegando na metade desse ranking, a gente precisou botar o longa que marcou a estreia do Deus do Trovão no cinema, mas que acabou sendo mais dramático do que épico. Foi difícil esse quarto lugar pra decidir, mas acabou sendo ele. This was to be my day of triumph. Thor começa muito bem ao estabelecer logo de cara a ameaça dos gigantes de gelo e logo depois abordando o relacionamento e a personalidade dos filhos de Odin. I'll hunt the monsters down and slay them all. Mas depois que o príncipe arrogante é exilado na Terra, a direção do Kenneth Branagh meio que dá uma escorregada, né? O humor fica meio pastelão, algumas soluções são muito fáceis, muito convenientes. Ficou uma merda. O melhor exemplo disso é o romance entre a Jane e o Thor, que mesmo tendo seus mais de 1000 anos, só precisou de alguns dias com uma morena pra virar um cara humilde. Ela transformou ele, cara. Thank you. Thank you. You're very welcome.
Por outro lado, o trunfo tá na trama, galera. É quase shakespeariano a parada entre os irmãos ali, asgardianos, o pai de todos, que é onde o diretor faz o que ele sabe fazer de melhor. You are an old man and a fool! Você sabia? Aliás, galera, o Branagh é muito fã do Thor e cresceu lendo os quadrinhos, então fica a dúvida se essa produção com 2 tons tão diferentes foi ideia dele ou se teve um dedo do estúdio. Ah, deve ter tido a mão inteira do estúdio, Eu viu? acho. Can I come up? The truce with Jotunheim is conditional upon your exile. Ó, uma curiosidade, no filme Belfast, que é inspirado na infância do diretor, né, o Kenneth Branagh, o garotinho aparece lendo uma das HQs clássicas do Thor. Olha só. Muito legal a homenagem. What's going on in your comic? He has to defeat the monster. E a atuação do Tom Hiddleston é uma cereja do bolo, assim, que entregou algumas cenas muito tocantes do MCU, por exemplo, mostrando um Loki que busca o reconhecimento da família. Acho que criou essa profundidade de um personagem que depois ganhou série, ganhou um monte de coisa, porque tem profundidade. Yes. E é até curioso, galera, pensar que o Tom fez audição pra viver o Thor, mas o diretor achou que o Loki era o papel perfeito pra ele. Sensacional. So you're saying Inclusive, estabeleceu o Loki como um vilão carismático e ao mesmo tempo conflituoso, cheio ali das fragilidades psicológicas, meio doidinho e tal, foi um dos maiores acertos desse universo Marvel como um todo, e por isso que as pessoas amam tanto o Thor. E amam tanto o Loki, né? Sim. Que é meio Loki das ideias. Tá, Loki. I think you're right. About the Frost Giants, about Laufey, about everything. Bom, pro terceiro lugar do pódio, chegou a hora da gente falar do filme que apresentou o último herói da fase 1, ao mesmo tempo que preparou o terreno pro crossover mais esperado daquela época. Logo de cara, o Capitão América, o primeiro Vingador, já tem uma identidade visual muito única, exatamente por contar uma história que se passa durante a Segunda Guerra. Isso foi muito legal, né? E mesmo com a responsabilidade de estabelecer o que estava por vir aí no MCU, o filme trouxe uma aventura despretensiosa, com gostinho de sessão da tarde, no melhor estilo Indiana Jones. fellas? E era um momento complicado, né? A gente tinha muito medo desse filme, dava pra perder o tom facinho. Por outro lado, exceto o Steve, os personagens não têm lá um super desenvolvimento, mas pelo menos o carisma do elenco segurou a barra e compensou a falta de profundidade do filme. But the name does sound familiar. I'm sorry. Apesar disso, a trama é até bem redondinha, sem falar que vários acontecimentos desse filme, tipo a suposta morte do Bucky, foram muito relevantes na jornada do Capitão ao longo das fases 2 e 3. Bucky? Um outro ótimo exemplo disso é o próprio romance entre o Steve e a Peggy Carter, que acaba sendo, assim, um dos mais eficazes de todos os aí do universo da Marvel nas telonas, que dura, que as pessoas se importam, é bem legal. Isso porque, galera, mesmo com o desfecho trágico desse filme, a relação deles continuou forte por mais 8 anos, a ponto dos fãs entenderem a escolha do Cap em ficar no passado ao final de Ultimato. Escolher a nossa medalha de prata, que foi, gente, uma das coisas mais difíceis de todos os tempos, mas esse lugar ficou para a primeira aventura dos heróis mais poderosos da Terra. Assim como o antagonista da trama, Vingadores chegou com o fardo de um glorioso propósito, trazer para as telonas um crossover tão épico quanto aqueles dos quadrinhos. Era uma ideia ousada? Será que ia dar certo misturar a galerinha, fazer uma grande turma do Chaves dos heróis? Será que ia funcionar? E funcionou. E a chave pra fazer o filme funcionar foi justamente reproduzir a fórmula clássica, tava nas HQs, que é botar os heróis tretando pra só depois eles se unirem contra um inimigo em comum. Ou seja, a rivalidade entre o Tony e o Cap, a arrogância asgardiana do Thor e a desconfiança do Banner com a Natasha renderam conflitos muito interessantes. Porque eles têm que se dar bem, mano. Cada um tem uma Eles não são personalidade. perfeitos, né? Então tem um que é totalmente nacionalista, o outro é porra louca. Demais. É muito legal. Stop pretending to be a hero. A hero? Like you? Sem falar, é claro, do Loki, que voltou ainda mais revoltado depois de ser rejeitado pelo pai e conquistou de vez o público com o seu sonho vilanesco de governar os humanos. That was the plan. Not a great plan. Mas no meio tanta treta, galera, e fanservice, o Gavião Arqueiro acabou tendo um arco michuruca, né? Olha só, um arco, já que ele só tava ali pra ser um dos macacos voadores do Deus da Trapaça.
E foi esse o filme que estabeleceu o tipo de humor do MCU, que apesar de divertido, é cheio de piadas ali meio fora de hora, renderam algumas polêmicas, além de quebrarem a seriedade de certos momentos. Então eles estavam achando definir o tom, mas eles ainda estavam se acertando. But we did. How does Fury even see these? No fim do dia, essa ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias foi um marco no cinema, gerando uma febre de universos compartilhados que vários estúdios, né, tentaram fazer e tentam até hoje. Eles estão de olho. Alright, hey. Alright, good job, guys. Agora já deve ter ficado muito claro na cabeça, né, de todo mundo aí que é muito fã, que o primeiro lugar ficou com o filme que marcou o início do universo compartilhado mais lucrativo do cinema. Homem de Ferro foi a primeira produção original da Marvel Studios que até o momento não tinha o direito para produzir filme dos seus personagens mais populares. Lembrando que lá no fim dos anos 90, a Marvel ela passou por uma crise financeira, e aí ela vendeu os direitos das adaptações cinematográficas do Homem-Aranha, dos X-Men e de vários outros personagens. Ou seja, galera, os produtores tinham um baita desafio pela frente, já que o Tony Stark não era, digamos assim, um herói muito querido entre os fãs de quadrinhos naquela época. E pra piorar, quando as gravações começaram, o roteiro nem estava pronto, e o astro do filme era até então conhecido como um dos atores mais problemáticos de Hollywood. Ele era um daqueles casos assim, você não sabe se vai aparecer na gravação, Total. não sabe se vai estar bem. Malucaço. Yeah, peace. I love peace. I'll be out of a job with peace. Mesmo assim, o diretor, o Jon Favreau, seguiu em frente e insistiu na escalação do Downey Jr. por acreditar que o passado conturbado do ator contribuiria de alguma forma pro desenvolvimento do Tony. E ele entrou na linha depois, né, cara? Ele virou um cara muito ponta firme. That is an excellent question. O próprio Favreau disse que a produção foi tensa, porque se o filme fosse um fracasso, a Marvel teria um baita prejuízo a ponto de talvez precisar vender os direitos de adaptação do resto, né, do Homem de Ferro. Ah, já tava tudo vendido também. The Jericho. E no fim das contas, o filme foi um grande sucesso ao trazer uma trama envolvente, cheia de referências ao universo Marvel, com cenas tiradas diretamente do quadrinho. Claro que parte desse sucesso só foi possível graças ao talento do Downey Jr., que entregou ali o Tony Stark mais carismático, talvez mais carismático do que as HQs, provando ser a escolha perfeita para esse papel. Pra mim, é um dos melhores filmes da Marvel até hoje. I am Iron Man. Fora isso, galera, em uma cena simples pós-crédito, o filme plantou um hype na cabeça dos fãs com a promessa da iniciativa Vingadores, que por muito tempo só parecia um sonho impossível, uma provocação. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Se esse filme não tivesse dado certo como deu, não teria o universo Marvel. Então ele, além de ser um filmaço, ele foi um filme muito importante pra esse universo que a gente gosta. Então, Por isso que você precisa dar like nesse vídeo, joinha, compartilhar, porque isso ajuda, né? É os fãs que fazem mover a cultura pop. Exatamente. E se vocês gostarem bastante desse vídeo, compartilharem, vai vir a fase 2 pra gente ranquear, que talvez seja até mais difícil de ranquear, viu? Será que vai dar briga? Deixa o like aí e a gente se vê no próximo vídeo.